Olá novamente, malvadões. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Secreta dos Supervilões. No vídeo de hoje, mergulharemos nas profundezas da mente distorcida desse icônico vilão e exploraremos as implicações éticas e morais de seu poder de controle mental. O Homem Púrpura é conhecido por sua habilidade de manipular as mentes das pessoas, questionando os limites da autonomia, consentimento e integridade pessoal. Então, prepare-se para uma análise aprofundada sobre as vítimas do controle mental, os traumas enfrentados e as lições que podemos aprender com essa complexa narrativa. Acompanhe-nos nessa jornada para entender o legado perturbador do Homem Púrpura e suas consequências na ética dos super-heróis. Por aqui. Desta vez sem ressurreições. Nada mais me machuca. O poder do Homem Púrpura é uma força perturbadora que desafia as noções tradicionais de livre-arbítrio e individualidade. Sua capacidade de controlar as mentes das pessoas coloca em xeque questões éticas profundas. Ao explorar os meandros desse poder, somos confrontados com a invasão de privacidade e a manipulação psicológica como ferramentas para alcançar seus objetivos. E é fundamental compreender a natureza desse controle mental. O Homem Púrpura pode manipular os pensamentos, emoções e ações das pessoas, moldando-as conforme sua vontade. E essa habilidade traz consigo uma grande responsabilidade e levanta questionamentos éticos fundamentais, como até que ponto é aceitável interferir na mente de alguém, ou quais são os limites da liberdade individual quando se trata do poder de influenciar as escolhas e a identidade de outra pessoa. Ao refletir sobre esse poder do Homem Púrpura, é crucial considerar as consequências dessa manipulação. As vítimas de controle mental se veem privadas de sua autonomia, tornando-se marionetes nas mãos do vilão, e suas vidas são alteradas drasticamente, resultando em traumas profundos e duradouros. E a noção de consentimento é desafiada, pois as pessoas controladas perdem a capacidade de tomar decisões conscientes e voluntárias. E além disso, a manipulação da mente pode ter repercussões muito além das vítimas diretas. O Homem Púrpura é capaz de causar danos em larga escala, influenciando pessoas ao seu redor e desencadeando um efeito cascata de caos e destruição. E nesse contexto surge a pergunta: até que ponto a sociedade deve permitir que um indivíduo tenha tanto poder sobre o pensamento e as ações dos outros? Ao explorar o poder de controle mental do Homem Púrpura, devemos nos confrontar com dilemas éticos complexos. As questões de consentimento, liberdade, individualidade e respeito pela integridade pessoal são postas à prova. A análise desses temas nos permite compreender não apenas a natureza perversa do vilão, mas também as implicações morais que seus poderes trazem consigo. E adentrar nesse universo de ambiguidades nos convida a refletir sobre os limites éticos e as responsabilidades envolvidas no uso de habilidades tão intrusivas. O controle mental exercido pelo Homem Púrpura não é apenas uma mera demonstração de poder, mas sim um instrumento destrutivo que afeta profundamente a vida das pessoas envolvidas. Por isso, ao examinar as vítimas do controle mental, somos confrontados com histórias de sofrimento, perda de identidade e luta por recuperação, já que aqueles que caíram sob a influência do Homem Púrpura tiveram suas vidas transformadas em um pesadelo. Suas mentes foram invadidas, forçadas a agir contra sua vontade e seus princípios. Personagens como Jessica Jones, por exemplo, enfrentam um intenso processo de manipulação, resultando em traumas psicológicos profundos.
como a violação do consentimento, que é um dos aspectos mais perturbadores do controle mental. As vítimas são forçadas a cometer atos horríveis, muitas vezes sem qualquer lembrança do que fizeram enquanto estavam sob a influência do vilão. A noção de responsabilidade e a culpa torna-se uma questão complexa, pois essas pessoas são colocadas em situações nas quais elas não têm controle sobre suas próprias ações. E além disso, o controle mental do Homem Púrpura não se limita apenas ao presente, mas deixa cicatrizes duradouras nas vítimas. Elas lutam para reconstruir suas identidades e superar os traumas vivenciados. A jornada de recuperação é árdua, exigindo força e coragem para confrontar os danos emocionais e reconstruir uma vida normal. É importante destacar que as vítimas do controle mental não são meras figuras de vitimização, mas também exemplos de resiliência e superação. Ao longo das histórias em quadrinhos, muitos personagens conseguiram se libertar do controle do Homem Púrpura e encontrar força para reconstruir suas vidas. Essas narrativas nos ensinam sobre a importância do apoio, da terapia e do fortalecimento pessoal na jornada de recuperação. Porque, ao examinar as vítimas do controle mental do Homem Púrpura, somos confrontados com a devastação causada por seus poderes. A exploração dessas histórias nos leva a refletir sobre a vulnerabilidade humana, a resiliência e a importância de buscar justiça e apoio para aqueles que sofrem abusos semelhantes. É um lembrete que, por trás dos super-heróis e vilões, existem pessoas reais lutando contra as cicatrizes emocionais deixadas pelo controle mental. O controle mental exercido pelo Homem Púrpura deixa um rastro de trauma na vida das vítimas. E, ao explorar esse aspecto, somos confrontados com a complexidade do processo de recuperação e os desafios enfrentados por aqueles que foram submetidos a tal manipulação. O trauma causado pelo controle mental é profundo e duradouro. As vítimas enfrentam pesadelos, flashbacks e dificuldades para confiar em si mesmas e nos outros, pois suas identidades foram fragmentadas e distorcidas, resultando em uma luta interna para encontrar um senso de normalidade e equilíbrio novamente. Por isso, a recuperação dessas experiências traumáticas é um processo longo e desafiador, que requer coragem, apoio emocional e acesso a recursos terapêuticos adequados. A terapia desempenha um papel fundamental na jornada de cura, permitindo que as vítimas processem e integrem os eventos traumáticos e reconstruam sua autoestima e desenvolvam mecanismos de enfrentamento saudáveis. Por isso, é importante ressaltar a força e a resiliência das vítimas do controle mental, pois embora tenham enfrentado situações extremamente difíceis, muitas delas conseguiram encontrar uma nova voz e uma nova identidade. E esses personagens nos mostram que é possível superar o trauma, reconstruir-se e encontrar um propósito maior na vida. No entanto, a recuperação não é um processo linear. As cicatrizes emocionais permanecem e as vítimas podem enfrentar recaídas e desafios ao longo do caminho. Então, é essencial apoiar e encorajar aqueles que estão em processo de recuperação, oferecendo empatia, compreensão e recursos necessários. A análise do trauma e da recuperação das vítimas do controle mental nos convida a refletir sobre a importância do cuidado emocional, da resiliência e da busca de ajuda profissional. Essas histórias nos ensinam sobre a capacidade humana de superar adversidades e encontrar esperança, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. A história do Homem Púrpura e suas vítimas de controle mental nos oferece valiosas lições éticas e morais para refletir. Ao examinar essas narrativas, podemos extrair insights sobre questões fundamentais relacionadas ao consentimento, integridade pessoal e responsabilidade. E uma das lições mais importantes
é a necessidade de respeitar a autonomia das pessoas. O controle mental é uma violação extrema dessa autonomia, removendo a capacidade de escolha e forçando as vítimas a agir contra sua vontade. E isso nos lembra da importância de obter o consentimento informado em todas as interações humanas, respeitando os limites e a liberdade da escolha de cada indivíduo. Além disso, a história do Homem Púrpura nos confronta com a questão da responsabilidade. As vítimas do controle mental não têm controle sobre suas ações enquanto estão sob sua influência, mas ainda enfrentam as consequências desses atos. Isso nos leva a questionar quem é realmente responsável pelos danos causados: o vilão, que exerce o controle, ou aqueles que foram manipulados. A jornada de recuperação das vítimas também nos ensina sobre a importância do apoio e da busca por justiça. É essencial oferecer suporte emocional, terapêutico e jurídico às vítimas de abuso e controle mental. Além disso, devemos buscar a responsabilização dos perpetrados desses atos, garantindo que sejam responsabilizados por suas ações e que as vítimas recebam apoio necessário para se recuperar e reconstruir suas vidas. Essas lições éticas e morais nos convidam a examinar nossas próprias interações e relações, buscando estabelecer um ambiente de respeito, consentimento e integridade. Pois, ao entender as implicações do controle mental, somos desafiados a questionar o poder e a responsabilidade que acompanham nossas próprias ações, bem como a importância de proteger e apoiar aqueles que são mais vulneráveis. Ao explorar a ética do controle mental, através da história do Homem Púrpura, somos confrontados com questões profundas sobre consentimento, responsabilidade e recuperação. Suas vítimas nos lembram da importância de respeitar a autonomia das pessoas e de buscar justiça para aqueles que foram abusados e manipulados. Essa análise nos convida a refletir sobre nossas próprias ações e relacionamentos, buscando estabelecer uma cultura de respeito, consentimento e apoio mútuo. Ao fazer isso, podemos criar um ambiente mais seguro e ético, onde todos tenham a liberdade de expressar-se e viver suas vidas sem serem subjugados pelo controle de outros.